Sobre os desdobramentos da regulamentação da reforma tributária, eu converso agora, aqui no estúdio, com o Daniel Moretti, advogado, professor de Direito Tributário e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, Turci. Muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui no Radar, aqui direto do nosso estúdio. Daniel, pelo que você está vendo, então, da cara que essa reforma deve ter a partir da regulamentação, você acha que é uma boa reforma? Ela vem, de fato, fazer o nosso sistema tributário se tornar mais simples, mais fácil para o dia a dia das empresas, mais justo? Turci, essa é uma reforma que vem sendo estudada há mais de uma década no ambiente acadêmico, que chegou ao Congresso Nacional em 2019 e nós tivemos a aprovação no final de 2023, num ambiente muito parecido com esse que nós vivemos na data de hoje, na Câmara Federal, que é uma aceleração, uma necessidade de aprovação muito rápida, sob pena de não se conseguir aprovar dentro do ano legislativo. Tá? Eu lembro que a emenda constitucional número 132 foi aprovada um ano atrás, exatamente num contexto muito semelhante. De fato, é necessário que se faça reforma no sistema tributário, e ela já está feita. A emenda constitucional já foi promulgada no ano passado, portanto, as grandes balizas, a grande estrutura da reforma tributária está posta. O que nós discutimos durante esse ano de 2024 é a regulamentação, são as minúcias, são os detalhes e aqueles pontos que, de fato, vão tocar nas empresas, vão tocar nos cidadãos, vão tocar na carga tributária que nós suportamos no dia a dia. Essa regulamentação partiu, como deveria ser, do governo, do Poder Executivo, chegou ao Congresso Nacional do primeiro semestre deste ano e, desde então, ela vem sendo discutida por meio de 2 projetos de lei complementar. Nós temos aí hoje a votação do primeiro desses projetos, o de número 68, e o outro projeto, que é o de número 108, ainda está na sua tramitação legislativa. Mas é importante notar, Turci, que há uma vontade política muito clara do governo no sentido da implementação rápida de todos os pontos da reforma tributária, tanto que nós temos hoje uma secretaria especial dentro da Receita Federal do Brasil apenas para cuidar da reforma tributária. E esta secretaria especial da reforma essa secretaria especial, no âmbito da Receita Federal, reúne profissionais extremamente qualificados que fazem uma leitura muito precisa do sistema para tentar colocar em prática aquilo que é melhor. É claro que nem sempre chegamos ao ideal, é claro que há falhas, é claro que há pontos que deveriam ser melhorados, é claro que há itens que deveriam passar por um diálogo maior com a sociedade e com os setores da atividade econômica. Mas o processo político, o processo legislativo nem sempre permite que aconteça dessa forma. Portanto, nós estamos chegando a uma reforma tributária necessária, que não é perfeita e que teremos, sobretudo, um período de muita atenção, especialmente de 2026 até 2032, quando nós passaremos por aquilo que chamamos de período de transição, quando nós teremos novos impostos, novos tributos, um imposto, uma contribuição sendo cobrados, junto com os tributos antigos. Portanto, os desafios serão muito maiores desse período que está por vir. Vai ser feita uma transição e a ideia é que essa transição não aumente a carga tributária, quer dizer, aquilo que a gente paga de imposto vai progressivamente ser dividido entre os impostos atuais e os impostos que vão entrar, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto sobre bens e serviços. Quer dizer, o share, a divisão daquilo que a gente paga é que vai ter os impostos antigos e os novos envolvidos, né? E isso durante uma transição. Agora, o senhor falava sobre o processo político e a tramitação disso no Congresso Nacional. A gente vem acompanhando aí a disputa por exceções, quer dizer, são os lobbies políticos agindo ali sobre o Congresso e alguns parlamentares tentando puxar a brasa para as sardinhas daqueles lobbies que eles defendem. E quando a gente fala de exceções, quer dizer, se alguém paga menos, o todo acaba pagando mais. A gente entrou na discussão sobre a chamada alíquota média, né? Até que ponto essa inserção de exceções na reforma a descaracteriza e faz com que ela perca um pouco o projeto original, a ideia original de simplificar o sistema? A gente continua tendo um sistema mais simples com essa reforma, mesmo com tantas exceções colocadas ali dentro? Corremos o risco de não termos um sistema mais simples.
Primeiro, eu quero lembrar que um dos princípios que foi trazido pela reforma tributária, pela emenda constitucional, é o princípio da simplicidade. Isso está na Constituição, portanto, o sistema tributário deve ser simples. Simples no sentido do contribuinte conseguir entender completamente quais são as regras, saber como ele deve calcular e pagar os seus tributos, ter segurança jurídica no sentido de saber que naquele caso ele deve pagar 5 e não 10 e que os 5 de diferença não serão cobrados dele no futuro. Isso é simplicidade. E aí, quando você tem uma disputa, exatamente nesse ambiente político, tá? Por meio do qual setores da sociedade civil, setores econômicos buscam, obviamente, uma redução complementar para o seu segmento, isso nos traz o risco de causar uma completa desfuncionalidade do novo sistema. Um dado que dá amostra muito clara disso é o fato de que só no Senado esse projeto de lei recebeu cerca de 2.200 emendas parlamentares. 2.200 que resultaram de tratativas, de pleitos levados por diversos setores aos senadores e que foram apresentados como tentativas de modificação daquele texto que veio da Câmara dos Deputados. Alguns deles foram aceitos, outros não foram aceitos. Mas isso mostra que há uma disputa, se assim podemos chamar, uma disputa muito grande, muito forte entre setores econômicos, obviamente, com todos querendo a maior redução, porque, embora nós tenhamos uma tributação que deveria ser uniforme, hoje batendo aí no teto de 26,5%, que é o que deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados, dentro desses 26,5%, você tem reduções de 100%, por exemplo, para itens da cesta básica, que agora teve um acréscimo, só para citar um exemplo, da tapioca. Tá? Você tem reduções de 60%, você tem reduções de 30%, você tem inúmeros regimes especiais, você tem uma sistemática de créditos presumidos que altera o número real da tributação. Portanto, eu penso que, infelizmente, nós já nos afastamos um pouco da tão desejada simplicidade. Tá? Agora, é necessário que haja uma contenção de todas essas exceções e, como você bem disse, para que alguém deixe de pagar ou pagar menos, outro vai ter que complementar o valor dessa conta. Não há outra saída. Só para a gente encerrar, Daniel, ainda com todas essas modificações, com todas essas exceções, até considerando que esse é um projeto que muda a forma de tributação, a gente passa para o imposto sobre valor agregado. Sim. Essa reforma ainda é melhor do que o sistema tributário que a gente tem hoje? Ela muda o sistema, mas é preciso que se tome muito cuidado, como eu mencionei, para que essas exceções não tornem o novo sistema tão complexo quanto o sistema atual. E eu vou citar mais um exemplo desse risco que nós estamos mencionando. Esse projeto voltou da Câmara com a inclusão de uma possibilidade de instituição de uma sistemática de tributação chamada substituição tributária, que é um dos grandes problemas do sistema atual e não estava prevista na versão original desta regulamentação. E, ao seguir para o Senado, houve a inserção desta possibilidade de criação da substituição tributária, por exemplo, para o setor de bebidas. E a substituição tributária nada mais é do que um dever de pagar o imposto devido por todas as etapas de comercialização no início da cadeia. Ou seja, o fabricante paga o imposto devido por ele e por todos os outros. Daniel, a gente acaba de ter a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados da regulamentação da reforma tributária. Aprovada agora a regulamentação da reforma tributária. Vamos ouvir, então. O PL, deputado Altineu, eu penso que agora Vossa Excelência vai votar com toda a base. Posso orientar pelo PL? Eu posso orientar pelo PL? Câmara, deputado Arthur Lira, passando ali algumas orientações e mensagens aos deputados. Fato é que acaba de ser aprovada a regulamentação da reforma tributária no plenário da Câmara dos Deputados. Uma notícia muito aguardada pelo setor produtivo no Brasil, pelo mercado também, uma vitória do governo, conseguir aprovar esse projeto. Ele já tinha passado pela Câmara, foi para o Senado, sofreu modificações lá, voltou para a Câmara e agora, com a aprovação, ele já segue para a sanção do presidente Lula. Temos o placar da votação, foram 324 votos a favor,
123 contrários e 3 abstenções. Continua a discussão no plenário da Câmara, mas o projeto de regulamentação da reforma tributária está aprovado, portanto. Daniel, temos então o fim desse capítulo da regulamentação. Como você lembrava mais cedo, há um outro projeto ainda que trata da regulamentação, mas esse primeiro projeto está finalizado. Que avaliação você faz? Era o que se aguardava, era exatamente a aprovação desse projeto, que das 2.200 emendas no Senado Federal, foi divulgado ontem um relatório no âmbito da Câmara com 18 páginas, sintetizando, indicando aquilo que seria aceito relativamente às alterações do Senado e aquilo que não seria aceito. Portanto, ocorreu o que era previsível. Está aprovado o primeiro projeto de lei complementar com a regulamentação da reforma tributária, que deve ser sancionado pelo presidente da República, e em 2005 teremos então um momento de muito trabalho, né, para que, só para citar algumas preocupações que há, momento de preparação de todos os sistemas do governo, de todos os sistemas das empresas, para que possam estar preparados já em 2026 para praticar, para cumprir as novas regras tributárias. Daniel Moretti, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, advogado, professor, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista aqui no estúdio do Radar e boa noite. Agradeço a você e a todos os nossos espectadores. Boa noite. Boa noite, obrigado.